1942. Stalingrado. Ao final de outubro de 1942, a cidade às margens do Volga ainda não havia caído. O Führer anuncia ao povo alemão: tomamos Stalingrado. Apenas alguns poucos focos de resistência permanecem. Nós os tomaremos um a um. É apenas uma questão de tempo. Para Hitler, Stalingrado passou a representar a sua vitória sobre a Rússia. Redescobrindo a Segunda Guerra. O dia D. Após 2 anos lutando na União Soviética, os alemães ameaçaram derrotar o gigante do leste. Ao norte, Leningrado está cercada pelos alemães. Já faz um ano que os alemães entraram nessa cidade ao norte. No centro, Moscou, a cidade-alvo, permanece bem ao alcance dos alemães. Ao sul, a ofensiva em direção aos campos de petróleo de Baku foi interrompida nas montanhas do Cáucaso. Em Stalingrado, os soviéticos estão mantendo suas posições. Ao contrário das declarações de Hitler, barcos soviéticos continuam a atravessar o Volga, levando reforços. Todos os dias, milhares de jovens russos, às vezes sem qualquer arma ou treinamento militar, desembarcam nas margens do rio. Aqueles que recuam devido às balas alemãs são impiedosamente executados pelos comissários políticos. Em 7 de novembro, aniversário da Revolução, os soldados sitiados, defendendo Stalingrado e as tropas soviéticas por todas as frentes, ouvem seu comandante-em-chefe, Stalin, fazer essa declaração espantosa: amanhã haverá comemorações em nossas ruas. E de fato, o general Zhukov, o homem que salvou Moscou, tem um plano de manter aqueles bolsões de resistência lutando até o fim para reter as tropas alemãs do general Paulus dentro de Stalingrado. Do outro lado do Volga, Zhukov está secretamente reunindo um exército inteiro. O país fora devastado, 1/4 de seu território perdido. Mas a União Soviética inteira está trabalhando arduamente para fornecer a esse novo exército enormes quantidades de equipamentos. Fábricas que haviam sido transferidas e reconstruídas atrás dos montes Urais estão funcionando 24 horas por dia. Nesse esforço, vidas serão sacrificadas. É o inverno de 1942. As mulheres que trabalham nessas oficinas sem aquecimento, às vezes desumanas, têm frio e fome. Muitas irão morrer de exaustão. Mas a produção industrial dos países aumentará 10 vezes. Os Estados Unidos agora estão fornecendo quantidades imensas de ajuda à União Soviética. Os aliados são capazes de reduzir a ameaça representada pelos submarinos alemães no Atlântico Norte, formando comboios de proteção até os portos soviéticos, como Murmansk. O anticomunismo é colocado de lado. Para os americanos, Joseph Stalin é agora Tio Joe. E para os ingleses, Good Old Joe, ou o bom e velho Joe. Os russos recebem enormes carregamentos de jipes, tanques, aviões e caminhões e latas de carne bovina em conserva. Ao abrirem as latas de metal, os soldados russos brincam: estamos abrindo a segunda frente. Além de Stalin, todos esperam que os aliados façam mais para aliviar sua difícil situação. Egito. Mas no Egito, os britânicos estão sendo ameaçados pelos alemães.
Rommel, que Hitler acabara de promover a marechal de campo após suas vitórias no deserto, e seu exército de tanques, o Afrika Korps, estão chegando perigosamente perto do canal de Suez. Eles chegaram a El Alamein. O Império Britânico está em perigo. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill chega para encorajar seu exército no deserto. A situação é sombria, mas ele mantém seu senso de humor e partilha momentos alegres com seus homens. E, no entanto, ele está se recuperando de seu primeiro ataque cardíaco. Ele se encontra com o recém-nomeado General Montgomery. Montgomery não foi a primeira escolha de Churchill. E todos esses soldados no deserto estão um pouco preocupados. Os britânicos, australianos, neozelandeses, sul-africanos e franceses livres. Logo que chegou, Montgomery, filho de um clérigo, ordenou que um novo programa de regras e disciplinas rígidas fosse implementado. Ele é cauteloso. Ele espera até que seu exército seja superior em termos de homens e equipamentos. Os novos tanques americanos Sherman, por exemplo, são construídos para serem velozes e potentes. El Alamein, 23 de outubro de 1942. Montgomery lança sua ofensiva com uma barragem de artilharia preliminar, seguida por um maciço ataque de tanques. Mas os canhões antiaéreos alemães de 88 milímetros provocam enormes perdas. Os soldados de Rommel contra-atacam impiedosamente. A batalha se torna uma carga de baionetas exatamente como na Batalha de Somme, em 1916, com pesadas baixas em ambos os lados. Nesse jogo mortal, vence o lado com o maior número de homens. Em uma carta à esposa, Rommel escreve: "Estamos sendo simplesmente esmagados pelo peso inimigo." Ele recebe uma mensagem de Hitler: "Não pode haver nenhum outro pensamento senão permanecer firme, não ceder 1 metro de terreno sequer." Rommel escreve para sua esposa: "Eu faço o possível para descobrir uma saída para essa situação calamitosa de minhas pobres tropas. Estamos enfrentando talvez os dias mais difíceis que um homem pode suportar." E acrescenta: "Os mortos têm sorte, está tudo acabado para eles." Rommel recua. Em Londres, Churchill anuncia a seus co-cidadãos o que é realmente a primeira boa notícia da guerra. This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. As palavras de Churchill ecoam por todo o mundo. O velho leão inglês enfrentou Hitler. Em seu quartel-general, o Covil do Lobo, Hitler está desdenhoso. Ele diz: "Isso é apenas um revés. A guerra irá continuar." E de fato continua. Os aliados abrem uma nova frente no norte da África, um primeiro passo em direção ao controle do Mediterrâneo. Assim como em 1917 as tropas americanas navegam através do Atlântico. O escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, que estava exilado em Nova York, irá retornar partindo dos Estados Unidos em um desses comboios militares. O autor de O Pequeno Príncipe escreve: "Amigos na América, gostaria de lhes fazer justiça. 50.000 soldados estão partindo para a guerra, não pelos Estados Unidos, mas pela humanidade, pelo respeito humano, pela liberdade humana e pela grandeza humana." 8 de novembro de 1942. Ao largo da costa de Casablanca e Oran, os britânicos e os americanos são saudados pelos franceses de Vichy com fogo de canhão. Eles contra-atacam. O norte da África ainda é controlado pelo regime de Vichy, que colabora com os alemães. A luta é violenta e as forças de Vichy sofrem grandes perdas.
O líder da França Livre, General de Gaulle, faz um discurso pelo rádio em Londres. Chefs, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, levez-vous, aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. Depois de 2 dias de luta contra os libertadores, os canhões são silenciados. Os aliados garantem seu desembarque. Argélia. Em Argel, o pragmático comandante em chefe dos Estados Unidos, General Eisenhower, negocia com o comandante militar do regime de Vichy, Almirante Darlan. Darlan é um dos colaboradores dos alemães mais intransigentes da França, que chegou até se encontrar com Hitler. Ele decide mudar de lado e as forças francesas na Argélia e no Marrocos se unem aos aliados. Poucas semanas depois, Darlan será assassinado por um membro da resistência francesa. Muitos dos franceses no norte da África recebem os americanos calorosamente. Os Zouaves, soldados franceses, e o exército francês da África também estão aliviados. Eles nunca realmente quiseram atirar contra os americanos. Na realidade, eles logo estarão lutando lado a lado com eles, como quase todos os outros franceses das colônias. O que também farão os soldados nativos, como eram chamados na época, que irão formar as unidades Tirelé, argelinas e marroquinas. Os poderes do eixo se anteciparam aos aliados, movimentando-se pela Tunísia, um território ainda controlado pelo regime de Vichy, o que permite que os alemães permaneçam ali. 9 de novembro de 1942. Rommel está se retirando em direção à Tunísia. 2 dias mais tarde, a fim de assegurar a costa mediterrânea, Hitler invade o sul da França, até então chamada Zona Livre Não Ocupada. As ordens de Hitler são tomar o porto de Toulon, onde a maior parte da marinha de Vichy está baseada. Com sua abalada autonomia agora em risco, os almirantes de Vichy decidem pôr a pique a sua frota. Eles decidem afundar seus próprios navios a fim de impedir que eles caiam nas mãos dos alemães ou dos aliados. Esse é o trágico resultado da política do regime de Vichy, que não é uma boa notícia para Hitler. Com a chegada dos alemães, os judeus que haviam se escondido nos bolsões restantes da tolerância francesa têm pouca chance de sobrevivência. Entre a atmosfera cada vez mais sinistra de reagrupamentos e denúncias por toda a Europa, crianças são salvas por famílias corajosas. Como a de Carl de Brevet. Ele é um banqueiro belga. Enquanto filma seus 4 filhos, sua esposa, Denise, esconde 2 crianças judias. Monique Mogulski, a filha de 12 anos de um engenheiro que também está escondido em algum lugar. E Adrien Sabkahu, de 6 anos, cuja mãe foi presa e deportada para um campo de trabalho na Europa Oriental. Ela nunca irá retornar de Auschwitz. Agora, muitas pessoas já suspeitam de que, quando os ocupantes usam palavras como campo de trabalho, seu verdadeiro significado é morte. Carl e Denise de Beauvais são heróis comuns, que um dia serão agraciados com o título de Justos entre as Nações, ao lado de mais de 20 mil outros homens e mulheres por toda a Europa ocupada. Frente de Stalingrado, 18 de novembro de 1942. A 3.000 quilômetros dali, na periferia de Stalingrado, os alemães estão aproveitando uma curta pausa atrás das linhas antes de voltarem a lutar contra os soviéticos a fim de eliminar os últimos focos de resistência. Os flancos do exército alemão estão sendo defendidos por unidades dos países satélites do Reich, romenos, húngaros e italianos, que não fazem a mínima ideia do perigo iminente que os ameaça.
A poucos quilômetros dali, as tropas soviéticas estão se preparando para atacar. Eles estão prontos para lutar. Há mais de 1 milhão deles. Eles irão avançar violentamente contra as unidades mais fracas do inimigo, a fim de cercar o exército alemão que ocupa Stalingrado. 19 de novembro de 1942. Às 7 da manhã, os soviéticos destroem as linhas inimigas, bombardeando-as com lançadores de foguetes que eles chamam de órgãos de Stalin. O enorme exército de Zhukov lança a ofensiva. Os húngaros não têm munição suficiente e os romenos não possuem armas antitanques. Assim como os italianos, eles perdem um imenso número de homens. Kalash, do Rio Dom, 23 de novembro de 1942. Os dois exércitos soviéticos do norte e do sul se encontram. Os cineastas soviéticos usam suas habilidades para glorificar o momento. Os alemães veem os tanques soviéticos fecharem o cerco ao seu redor. O 6º Exército do General Paulus é encurralado dentro de Stalingrado. Hitler está em Berghof, seu retiro em Berchtesgaden, nos Alpes da Baviera, onde é informado da ofensiva soviética. Sua reação instantânea é esconder a notícia do povo alemão. Ele vai apressadamente ao seu quartel-general na Prússia Oriental, declarando: se o 6º Exército se retirar de Stalingrado, a Wehrmacht nunca terá condições de voltar. Paulus ainda poderia romper o cerco, mas ele teria de obedecer ordens, pois quando Hitler chega ao Covil do Lobo, manda-lhe esta mensagem: aguente firme, um exército irá resgatá-lo. Mas exército algum é capaz de chegar até eles, e os aviões da Luftwaffe não conseguem entregar suprimentos suficientes, apesar das promessas feitas pelo chefe da Força Aérea, Hermann Göring. Stalingrado, Natal de 1942. No Natal, as rações são reduzidas a 50 gramas de pão e 12 gramas de gordura. Mussolini, que acaba de perder um exército em Stalingrado, está procurando uma maneira de fazer a atenção da Alemanha se voltar novamente ao norte da África. Ele escreve a Hitler: na minha opinião, a Rússia nunca poderá ser destruída. Ela é defendida pelo seu próprio tamanho, um território tão vasto que nunca pôde ser conquistado ou tomado. O capítulo russo terminou. Devemos fazer a paz com Stalin. O que Hitler faria? Negociar seria admitir que a campanha na Rússia foi um enorme fracasso, mas acontecimentos futuros nunca darão a escolha a Hitler. Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, chegou a Casablanca, no Marrocos, para participar de um dos encontros mais importantes da história moderna. Casablanca, Marrocos, 13 de janeiro de 1943. Ele e Churchill querem resolver a difícil questão da força política francesa. Roosevelt quer excluir de Gaulle, que desde 1940 vem proclamando sua legitimidade como líder do movimento da resistência francesa. Roosevelt diz: o general de Gaulle é um soldado, certamente um patriota e devotado a seu país. Mas, por outro lado, ele é também um político e um sectário, e eu acredito que ele tenha todos os atributos de um ditador. Roosevelt prefere convidar um outro grande líder francês, General Giraud, para Casablanca.
Feito prisioneiro em 1940, ele acabara de fugir da Alemanha e chegar ao norte da África. Ele tem uma presença marcante. Churchill continua a apoiar de Gaulle, a quem convida a fim de tentar uma reconciliação entre os dois generais rivais, o que não é uma tarefa fácil. Roosevelt e Churchill concordam que uma futura cooperação entre os dois adversários é necessária a fim de salvar a França. É óbvio que Roosevelt prefere Giraud a de Gaulle. E então, na conferência de imprensa de encerramento, Roosevelt e Churchill fazem uma declaração de máxima importância. Com grande veemência, eles pronunciam as palavras que doravante irão se tornar o credo dos aliados: rendição incondicional da Alemanha, do Japão e da Itália. Não haverá mais negociações. Os aliados continuarão lutando contra os poderes do eixo até o fim. O preço em vida será alto. E muitos acreditam que esta posição radical, cujo propósito é tranquilizar os soviéticos, irá servir apenas para aumentar a devoção dos alemães ao seu Führer. Stalin está satisfeito. Ele temia que Hitler fizesse um acordo de paz em separado com os aliados a fim de unir todas as suas forças contra a União Soviética. Ele lança sua ofensiva para aniquilar a besta ainda à espreita nas ruínas de Stalingrado. 22 de janeiro de 1943. Para além da bandeira vermelha está a loja Univermag, onde o comandante do 6º Exército, General Friedrich Paulus, está entrincheirado. Seus homens se rendem. Friedrich Paulus. 31 de janeiro de 1943. No dia anterior, Hitler o havia promovido a marechal de campo, acreditando que isso poderia forçá-lo a cometer suicídio a fim de salvar sua honra. Paulus, contudo, à beira de um colapso, debilitado pela disenteria e revoltado pelo absurdo das ordens de Hitler, deixa-se ser capturado. O marechal de campo Paulus é um extraordinário troféu para os soviéticos. Ele foi o cérebro da Operação Barbarossa, o plano para invadir a União Soviética. Os líderes soviéticos mal podem acreditar. Paulus irá colaborar com os soviéticos e testemunhar nos julgamentos de Nuremberg contra seus antigos comandantes, tais como Keitel. Quando for solto em 1953, ele irá se estabelecer na Alemanha Oriental. Sua reação é principalmente uma rejeição às ultrajantes políticas de Hitler. Muitos de seus homens sentem a mesma coisa. Hitler pode ir para o inferno. Os prisioneiros alemães ousam murmurar nas poucas palavras de russo que conhecem: queremos ir para casa. Só podemos imaginar como as pessoas dos países ocupados devem ter se sentido. Depois da derrota alemã em Stalingrado, a esperança é renovada. Os noticiários alemães certamente não mostravam quaisquer dessas imagens. E Hitler diz: não devemos usar a palavra rendição. Precisamos explicar que nossos homens não conseguiram receber suprimentos e que por isso foram vencidos. Temos que usar a palavra sacrifício. Os nazistas querem transformar esse desastre nacional em uma oportunidade para galvanizar o povo alemão. Palácio dos Esportes de Berlim, 18 de fevereiro de 1943. O ministro da Propaganda, Goebbels, assume a tarefa de mobilizar toda a energia e recursos da nação para esse propósito.
Entre o público, parecendo extasiado, está Albert Speer. Ele irá fornecer a Hitler os meios para implementar uma guerra total. Hitler o chama de seu único amigo. Esse arquiteto de 38 anos, construtor dos edifícios megalomaníacos do Führer, foi nomeado ministro de armamentos. Speer dá nova importância à indústria de guerra alemã. Ele é um organizador extraordinário e, acima de tudo, um nazista inflexível. Sob suas ordens, milhões de civis estrangeiros ou judeus serão reunidos e trabalharão até a exaustão ou até a morte. Depois da Rússia e da Polônia, a França ocupada é o país que fornece aos nazistas o maior número de trabalhadores. O regime de Vichy institui o serviço de trabalho obrigatório e recruta 600 mil trabalhadores franceses para a Alemanha. Os que desejam escapar desse serviço vão para as florestas e se unem ao movimento de resistência. A canção desses grupos é a canção do Partizan. Amis, entends-tu le cri noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Grupos de resistência clandestinos foram criados em todos os países ocupados. Montez de la mine, descendez des colliers, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, les vite. Oui, les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Si nous battus, nous marchons, nous tuons, nous crèvent. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Polônia. Gueto de Varsóvia, 19 de abril de 1943. Atrás dos muros do gueto de Varsóvia, os alemães enfrentam uma rebelião dos judeus. Antes da guerra, o gueto de Varsóvia era um distrito aberto e vibrante, aqui filmado em cores por um turista americano. Em 1940, os nazistas transformaram essa agradável área de Varsóvia numa prisão superpopulosa. Essa mulher grita de pesar enquanto carrega pelas ruas seu filho morto. O gueto de Varsóvia, em 1941. O gueto, em 1942. O gueto, em 1943. Os nazistas, deliberadamente, deixam a população faminta a fim de matar, debilitar e evitar qualquer tipo de revolta. Revolta do gueto de Varsóvia. Mas os judeus conseguem armas e morrem lutando. Os sobreviventes são deportados para o campo de extermínio de Dublinka e são executados. O gueto é completamente destruído. Ao mesmo tempo, os aliados conseguem mais uma vitória. Eles entram em Tunis. 7 de maio de 1942.
Atrás desses portões, os alemães já começaram políticas para perseguir os judeus na Tunísia durante sua curta ocupação. Os judeus aproveitam a oportunidade para retirar suas estrelas amarelas. Os prisioneiros italianos recebem gestos insultantes da multidão. Rommel, que ainda está na Tunísia, é filmado por um oficial alemão antes de embarcar em um dos últimos aviões que partem para a Alemanha. Em março de 1943, ele escreve: "Recebi instruções para tirar licença médica e me recuperar. Todos os meus esforços para salvar meus homens e fazer com que voltassem ao continente foram infrutíferos. Ordens foram emitidas pelo quartel-general do Führer para que se mantivesse sigilo absoluto quanto a meu retorno à Alemanha. Minha reputação militar ainda deve servir como uma dissuasão." Cap Bon, Tunísia, 16 de maio de 1943. O Afrika Korps foi capturado e está agora marchando em longas filas em direção aos navios da frota americana para serem levados ao outro lado do Atlântico. Durante a guerra, 380 mil alemães serão mandados para o Canadá e para os Estados Unidos, de onde a fuga é impossível. Esses prisioneiros estão para embarcar em uma estranha odisseia. Ela começa nesses navios de transporte militar. Muitos sentem como se fosse um sonho. Para eles, a guerra terminou e eles estão salvos. Contudo, para esses soldados alemães, o sonho logo irá se transformar num pesadelo, pois mesmo aqui, os nazistas continuam no controle. Esses homens, descendo do navio no Canadá, insistem em fazer a saudação, mesmo aqueles com apenas um braço. Alguns prisioneiros são mandados para campos da Virgínia e no Texas. Eles trabalham em plantações de algodão ou tabaco. Nesses galpões, a lei nazista continua a aterrorizar os prisioneiros. Dentro de pouco tempo, oficiais nazistas tomaram o controle das prisões usando intimidação, tortura e até assassinato para manter a ideologia fascista entre seus colegas prisioneiros. E essa mensagem deve chegar aos soldados alemães que lutam e sofrem em todas as frentes. Eles precisam compreender que não tem nada a ganhar se entregando aos aliados. Na frente oriental, desde a queda de Stalingrado, a Wehrmacht nunca mais foi a mesma. Os soldados trocam boatos a respeito do Führer. Aparentemente, ele perdeu a cabeça. Ele está secretamente mantido em Berchtesgaden, e é um sósia que estamos vendo. Mas não, o próprio Hitler é filmado aqui, por sua amante Eva Braun, em Berchtesgaden. Desde a derrota de seus exércitos em Stalingrado e El Alamein, ele mudou, seu famoso bigode ficou grisalho. Um de seus generais, von Senger, fica perplexo com sua aparência. Ele diz: sua pele estava flácida, o olhar em seus olhos azuis, que tanto tinha magnetizado as multidões, estava avermelhado pela insônia. Na verdade, seu médico Dr. Morel havia preparado para ele gotas de cocaína para os olhos. Morel é filmado aqui no dia 20 de abril de 1943 com as secretárias e amigos chegados que vieram para desejar feliz aniversário ao Führer. Ele tem apenas 54 anos. Morel consegue torná-lo apresentável para cerimônias. Mas Hitler está atento para manter seu braço direito sob controle. Ele tende a tremer. Ele já está mostrando sinais da doença de Parkinson.
Consequentemente, Himmler, o chefe da SS, torna-se ainda mais importante. A SS, cujos recrutas vinham agora da juventude hitlerista, começaram com o Schutzstaffel, o esquadrão de proteção para oficiais nazistas. Posteriormente, ela forneceria os guardas para os campos de concentração. A SS criara agora um verdadeiro exército próprio, a Waffen-SS. No futuro, essas tropas de elite, sob as ordens de Himmler, deverão substituir a Wehrmacht, que deixou de ser considerada completamente leal. Cada vez mais, Himmler recruta dos territórios ocupados fanáticos como esses SS bósnios. Nas áreas ocupadas da Rússia, a SS também não teve problemas em recrutar 2 divisões de cossacos, que durante a época dos czares já eram conhecidos por seus sanguinários pogroms antissemíticos. Eles irão formar o temível 15º Corpo da Cavalaria da SS. Quanto à Wehrmacht, ela irá conseguir alistar 1 milhão de prisioneiros soviéticos que não têm outra escolha. Podem morrer de fome ou lutar ao lado dos alemães. Alguns, como o ex-general soviético Andrei Vlasov, também estão contra Stalin. Após o cerco alemão a Leningrado, Vlasov foi feito prisioneiro e mudou de lado. Ele irá comandar o Exército de Libertação Russo sob a bandeira da Wehrmacht. Os alemães equiparam essa verdadeira legião estrangeira com os melhores equipamentos, como o tanque Tiger, projetado pelo brilhante engenheiro Ferdinando Porsche. Com seu canhão de 88 mm, o Tiger era o mais temível dos tanques alemães. No covil do lobo, Hitler começa a se sentir novamente esperançoso. Ele pode agora renovar sua obsessão em destruir o Exército Vermelho. Ele quer atacar em Kursk. Os russos haviam avançado dentro das linhas de frente e a Alemanha irá lançar uma maciça ofensiva de verão, a Operação Zitadelle. A maior batalha de tanques da história. 2.700 tanques alemães estão se preparando para combater 3.600 tanques soviéticos. Mas a superioridade técnica do Tiger alemão parece ser esmagadora. Hitler sabe da importância dessa batalha para liderar sua força de 900 mil soldados. Ele escolhe o homem que o ajudou a vencer a Batalha da França, o Marechal de Campo von Manstein. A ofensiva liderada pelos tanques Tiger rompe as linhas soviéticas, mas encontra uma brutal defesa anti-blindados preparada pelos soviéticos e uma compacta concentração de tanques. As tropas da Wehrmacht são afastadas. Até mesmo os extraordinários tanques Tiger estão sendo destruídos pelos soviéticos. E os soviéticos possuem uma arma secreta. Os britânicos conseguiram capturar e decodificar a máquina alemã de criptografar mensagens, conhecida como Enigma, e são agora capazes de ler todas as ordens secretas alemãs. O poderoso serviço secreto soviético na Grã-Bretanha conseguiu transmitir para Moscou os planos da operação já decodificados. Esta guerra é também uma guerra de espionagem.
Em Kursk, o resultado é devastador para os alemães, que já perderam 50 mil homens nessa batalha. Von Manstein quer reforços para continuar sua ofensiva. Ele está esperando por Hitler. E imediatamente lhe diz: sofremos perdas, mas os russos também, ainda piores. Hitler parece muito hesitante. Ele murmura algumas palavras sem nexo. Von Manstein irá escrever: ele me parece estar muito fraco. Essa impressão é confirmada quando von Manstein mostra a Hitler o número de perdas ocorridas em Kursk. Desde o início da guerra, 2 milhões de soldados alemães já haviam sido mortos, feridos ou haviam desaparecido em ação. Hitler nunca será capaz de preencher aquele vazio. As coisas estão agora muito distantes das vitórias das campanhas da Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg da Batalha da França. Kursk é o momento decisivo na guerra, pois Hitler desiste da ofensiva. Tomado de paranoia, ele insiste na presença de estenógrafos. Von Manstein não acredita que tudo esteja perdido, mas Hitler discorda. Von Manstein implora para continuar a ofensiva. Hitler se recusa. A Batalha de Kursk chega ao fim. Para Hitler, agora a prioridade é enviar reforços à Sicília, onde os aliados acabaram de desembarcar. O laço está se apertando. As coisas estão mudando rapidamente. Sicília, agosto de 1943. Tudo o que Hitler pode fazer é tentar deter os avanços aliados. 11 de setembro de 1943. Mas ele não consegue evitar a queda de Mussolini, o que leva a Itália a se render e a mudar de lado. O novo governo italiano prende Mussolini nas montanhas. Hitler envia uma unidade aérea de comando para resgatá-lo. Hitler quer Mussolini de volta ao poder. Ele o manda de volta à Itália para restabelecer seu regime fascista com a ajuda do exército alemão. Os alemães invadem a Itália e não têm escrúpulos em assassinar seus antigos aliados que tentam resistir. Imediatamente, os alemães começam a perseguir os judeus em Roma, Milão, Gênova, Florença e Trieste. A maior preocupação de Hitler é evitar quaisquer outros desembarques aliados na Itália e, acima de tudo, na França. Essa é a ideia por trás da fortaleza Europa, cujo emblema é o Muro do Atlântico e que é um espantoso sistema de fortificações que se estende desde a Noruega, descendo até a fronteira espanhola. Rommel fica encarregado da defesa da fortaleza Europa. Ele diz: é absolutamente necessário que empurremos os britânicos e americanos para longe das praias. Depois será tarde demais. As primeiras 24 horas da invasão serão decisivas. Será o mais longo dos dias. Para Rommel e os nazistas, esse é o começo do crepúsculo dos deuses, os meses finais da Alemanha nazista. Entretanto, essas imagens de Rommel, em um noticiário, quando convidado para um chá por Magda Goebbels, a esposa do ministro da propaganda, revelam o estado de espírito dos nazistas neste momento da guerra. A ideologia nazista coloca fé na vitória e vence a dúvida. Magda Goebbels venera Hitler como um deus. Apesar dele estar levando a Alemanha a um frenético banho de sangue e morte. Magda Goebbels deu a todos os seus 6 filhos primeiros nomes, começando com a letra H, como Hitler, Helga, Hildegard, Hodin, Helmut, Hedwig e Heidrun. Ela irá matá-los um a um, no último dia do Reich. Redescobrindo a Segunda Guerra.
Próximo episódio: O Apocalipse. Versão Marshmallow São Paulo.